Muito bem, pessoal. Graças e paz a todos. A gente está recebendo aqui nos estúdios da UEL Podcast a presença do presbítero Francisco. Vou tentar acertar. Francisco Guicho Moura, tá certo? Isso aí. E aqui a Vânia, a filha. Com vontade de você apresentar seu pai para a gente. Filha do senhor Francisco Guicho Moura, esposa do Eliseu Gomes. Muito bem. E aqui do nosso lado, o servo de Deus, né? O Francisco, mais conhecido como vulgo Chiquinho. Chico, não, o Guicho. Guicho, irmão Guicho. Ele é conhecido como Irmão Guicho. Vou fazer a primeira pergunta aqui para o senhor. Sua família é de origem evangélica ou católica? Bom, no lugar onde eu nasci, e onde eu fui criado até os 16 anos, não se conhecia absolutamente nada de outras linhagens religiosas, a não ser o catolicismo. Pois. Não se tinha conhecimento absolutamente algum da reforma, dessas coisas todas, nada. Éramos muito antiquados. Uma igreja de aldeia, uma aldeiazinha de 500 moradores, tinha uma igreja central, onde todos iam por obrigação, mas ninguém com convicção. O senhor ia falar quando sobre evangélicos, tal, igreja protestante? É bom lembrar que ele é de português, que Isso. ele ainda não pode falar. Eu nasci em Portugal, numa aldeiazinha lá do norte, fronteira da Espanha, e vim para o Brasil com aproximadamente 16 anos de idade. E então foi aqui que eu conheci tudo que eu conheço hoje. Se é pouco ou muito, não sei. Mas assim, não se tinha absolutamente conhecimento. Eu estranhei bastante haver tantas ramificações religiosas, que era assim que a gente se tratava, né? E eu me lembro que até andava pelas ruas e eu ficava identificando qual é a igreja verdadeira e a falsa. A verdadeira tem uma cruz na torre. Meu Deus. Era essa maneira de eu identificar. Só que à medida que eu fui conhecendo a história do Evangelho, essa coisa toda, então eu percebi que até a minha visão estava errada, né? Mas o senhor é mais brasileiro do que português, na verdade. Bom, eu sou 79% brasileiro e 21% português. O senhor tem mais coisa de brasileiro do que português. E você sente português ou você sente brasileiro? Você fica português. Tem algum ranço aí, alguma... Eu sou nascida e crescida no Brasil, né? Agora, mesmo com sangue português, só agora que eu estou legalmente portuguesa, mas eu me sinto mais brasileira, né? Eu sou brasileira. Umas coisas de português interessantes. É da cultura, né? Parte bruta, essa. Eu quis dizer isso, a beleza. Eu sou português na estupidez e sou brasileiro na maciez, né? Vamos dizer assim. Então, nós somos uma raiz, aldeões, né? Pessoas duras, acostumadas com a terra. Então, o conceito de dureza era ser estúpido, na verdade, assim. Como é a tradição de todo português. Primeiro, ser estúpido e teimoso. Ninguém tira isso deles. E a gente conserva um pouco disso. Mas, assim, convictamente, eu sou 100% brasileiro nas minhas convicções, tanto do Brasil como um todo, da minha brasilidade. E na questão política também, eu sou 100% brasileiro. Mas me conta uma coisa, como é que foi o encontro, então, com o Evangelho em si? Quem foi o canal? Como é que Deus usou? Como é que foi essa aproximação do Evangelho? Olha, aí precisaria muito tempo para ir desde o começo. Mas a história começou com a Sônia, a mãe da Vânia, a esposa, né? Ela, por algumas razões, ela procurava algum norte espiritual para a sua vida. Sim. E andou por vários lugares, né? Espiritismo, que era a herança da mãe dela. Depois foi para essas filosofias orientais, como Seiichi no Ie e outras mais. Até que, por intermédio da sua irmã mais velha, né, que conheceu o Evangelho, e naquele tempo eles começaram a convidá-la, e ela então se converteu ao cristianismo, definitivamente. E aí ela começou também a me convidar para participar, ir na igreja, aquela coisa toda, mas eu sempre fui muito resistente, tradicional, né? E um dia ela convidou o pastor da igreja de Itaquera, né? Eu morava em São Bernardo, ele atravessou a cidade, foi lá um dia almoçar comigo. E por alguma razão, não sei porquê, eu não sabia quem era Martinho Lutero, na verdade, pouca informação eu tinha dele. E um dia eu falei para ele, pastor, eu ouvi falar de um camarada chamado Martinho Lutero, nem sabia falar direito o nome. Isso representa alguma coisa para a religião de vocês? Falou, representa. E ele explicou algumas coisas. Ele falou, eu gostaria de ter um livro que falasse dele.
Não demorou uma semana, ele me apareceu com um livro com a história de Martinho Lutero. E ali começou toda a minha saga Da reforma. da reforma. E ali começou a saga. E aí, um dia, mesmo resistindo, eu acabei indo numa. Na verdade, foi assim: foi numa Assembleia de Deus em Rua de Ramos, São Bernardo. Ah, Né? Rui Ramos, sim. Exatamente. Eu lembro ainda, era o pastor Antônio Iannone. E numa noite de um culto de terça-feira, um presbítero, uma pessoa que aparentemente era de cultura limitada, mas ele trouxe uma palavra tão poderosa que naquele dia mudou minha vida de cabeça para baixo. Então, Deus usou um presbítero para falar com o senhor na mensagem. Exatamente. Eu me lembro que era um presbítero e eu acabei ficando nessa igreja. Não foi na mega cruzada, num evento, foi num culto simples, Foi um culto na Assembleia de Deus. na Assembleia de Deus do Rua de Ramos, onde eu fiquei aproximadamente 2, 3 meses, mas aí eu já tinha esse vínculo com esse tal pastor Silmar da igreja de Itaquera, onde era a família congregava. Mas era Assembleia, Wesleyano? Não, era Assembleia. Só que O Silmar na Assembleia? Não. Não, peraí. O culto que você foi? Eu fui na igreja Assembleia de Deus por ser em Rua de Ramos. Ah, E a igreja que a Sônia queria congregar, e sempre desejou congregar por causa até da família, que já estava lá, era em Itaquera, era muito longe. Então, ela congregou por algum tempo ali na Assembleia de Deus do Rua de Ramos, certo. mesmo não sendo membro. Né? Certo. Mas como é que você conheceu o pastor Silmar, então? O pastor Silmar, eu falei, a Sônia me falou dele, e eu falei, traz esse homem aqui para almoçar, jantar um dia com a gente. Né? Poxa, que Ele legal. veio lá. Né? Aí eu conheci, saiu aquela história do Martinho Lutero, mandou o livro. Aí ele conseguiu o seu livro, foi? É? O Silmar. O livro do Lutero foi o Silmar que deu para o senhor. Foi ele que me deu. Ah. Exatamente. Então ele levou o senhor ao presbitério, levou ao diaconato. Então, aí a minha história, dali para frente, né, fiquei aquele tempinho na igreja Assembleia de Deus, provisoriamente, vamos dizer assim, né? Mas a minha história mesmo, ela foi na Igreja Metodista Wesleyana de Itaquera, foi em tudo começou, né? E lá estou, já vai para mais 40 Na Ramazinha ainda ali ou mais um pouquinho? na Ramazinha de Oliveira. Tem muito tempo já, hein? Depois de 10 anos ali, eu fui congregar na igreja de Arthur Alvim, né? Que era uma congregação, depois foi emancipada a igreja, e eu fiquei ali mais alguns anos. Aí mudamos para Vila Ré, não, era na Vila Ré, depois fomos para ver o Arthur Alvim, onde está até hoje a igreja, mas eu passei para a congregação de Goianazes, onde estou até hoje. E aí o senhor participou de mais obras, tipo a Vila Camosina também, não? Coab 2? Não. Ou só mesmo Itaquera e do Goianazes? Membro mesmo, eu só fui da igreja de Itaquera e de Arthur Alvim, e agora Goianazes. E o senhor deu o senhor 3 filhos, né? 3. Tem essa moça aqui, que é minha esposa, é a mais velha. É a mais velha. Embora é muito nova, né? Quer dizer, é menos velha, na verdade, Depois vem o Cris e vem a Priscila. A Priscila Caçula. O Cris está me devendo um podcast, porque o Cris tem 14 vidas, né? O Cris reviveu. Não, eu não sei se são 14 ou 21. Tá? Nem sei. Eu dei até para a Vânia uma ideia de colocar assim, um livro dele, né? O livro da vida do Cris. Deus faz milagres. Né, Cris? Né? Aí o slogan. Dizem que o gato tem 7 vidas. O Cris não. O Cris tem 14. Porque se contar os perigos que ele passou de vida, não. Cris, eu já quis. Eu tenho um defeito, entre muitos, eu tenho mais um, que é o de não saber escrever. Ou seja, eu não consigo colocar no papel aquilo que eu penso. Eu me perco. Na terceira linha eu já me perco, no raciocínio. Talvez o meu raciocínio seja mais rápido que a minha mão. Não sei qual é o problema, eu não consigo colocar. Mesmo para fazer um rascunho, para fazer alguma... Eu não consigo seguir o rascunho, não consigo. Então, assim, eu tenho essa dificuldade. Porque eu pensei muito seriamente, há muito tempo já atrás, há bastante tempo, eu pensei seriamente em escrever um livro a respeito da história do Cristo. Né? Olha, o que você pode fazer? Interessante, né? Mas eu precisaria, assim, eu relatar e alguém escrever. O senhor pode falar no áudio. Abre o áudio do Zap, me fala. Não, é o que eu digo, né? Eu para me comunicar, né? Eu sou reativo. Eu preciso estar sendo provocado.
né? Que nem agora, você está me fazendo perguntas, eu É. consigo responder. Mas se eu for contar essa história, provavelmente eu não consiga contar, eu desisto no meio do caminho. Mas, amor, É. você tem que colocar em áudio, só transforma em texto, e faz a cronologia dos fatos, né? Fica legal também. Porque a história dele, a história dele é complicada. Eu estou dizendo que eu vou chegar no fim da história do Chris, agora é tudo maravilhoso, o céu Todo se mundo abriu ama o para Chris. ele, né? O céu se abriu para ele, mas ele ainda não percebeu isso. Então, agora aqui, família, eu sou o sogro, a irmã, o genro e o cunhado. Deus deve ter um plano com esse menino. Não tenho nenhuma dúvida disso. Por que que, por muito mesmo, pessoas morreram? Porque até em muitas orações que eu faço, eu converso com Deus a respeito disso. O Senhor o livrou de ficar paralítico. Pois O é. médico já tinha dado o diagnóstico. Ele não ficou paralítico. A bala desapareceu da coluna dele. Ele levou uns tiros, em certa ocasião, caíram ao lado dele, mas nenhum o atingiu. Depois teve um incidente com uma turminha de amigos, entre aspas, né? Que deram, segundo o médico contou, eram 2 ou 13 tiros nele a queima-roupa. No corpo. No corpo. Tem uns que não pegaram. Acertou, Gente, você vê que ele tem até hoje o queixo um pouquinho retraído para um lado, que ele levou um tiro no queixo, outro na cabeça, outro atrás da orelha, e o resto no peito e na barriga. E está lá, até hoje. Uau! Ele foi para os Estados Unidos e ficou lá 10, 15 anos ilegalmente. Né? Não como clandestino, mas de forma ilegal. Né? E aí o que acontece? Para quem já viveu lá e conhece a política americana, sabe que se você tiver um problema judicial, né, com a polícia ou qualquer coisa, você é imediatamente expulso. Né? Ele ficou 7 meses preso por causa de um problema com o filho, com a ex-mulher, né, de restrição, aquela coisa toda, ficou 7 meses preso. E a juíza toda semana falava, essa semana eu vou te mandar embora. Vou te mandar embora. Depois aconteceu que ele conseguiu que a juíza desse mais uma chance para ele, ficou lá até hoje, ele é cidadão americano, sem problema nenhum. Olha. De outra ocasião, aconteceu que ele sofreu um acidente, bateu o carro, um acidente comum, simples, né? Mas bateu o peito, segundo ele conta, no volante do carro. Né? Teve aquele impacto, foi para o hospital. Quando chegaram lá, o médico rasgou ele de alto a baixo para tirar o coração dele e colocar um aparelho de ferro no coração, não sei explicar muito bem isso, que está com esse aparelho até hoje. E isso, segundo o relatório médico, foi sem anestesia, porque o coração dele, nesse processo, poderia parar por causa da anestesia, eles não conseguirem reanimá-lo. Não sei como é que aconteceu, eu sei que ele também se livrou dessa e está lá até hoje, com aquele ferro dentro do peito. Então, é uma história muito rica de acontecimentos, de livramentos de Deus na vida dele. E, às vezes, eu falo com Deus, para que o Senhor o livrou? Né? Para agora ficar aí alimentando o mundo com as Calma, Deus tem. Eu sei que Deus tem planos e eu não posso se Deus não tiver um plano, eu vou chegar no céu e perguntar assim, e aí o Cris? Não, chegar no céu, cadê o Cris? E o Cris? A turma está querendo saber, e o Cris? Por que aquilo tudo? Por quê? Porque o vizinho da minha avó, ele estava lavando o carro, ele escorregou no sabão do balde e morreu, bateu a cabeça e morreu. Gente, quando você saber a história do Cris realmente, você vai ficar estarrecido. E tem que falar que é fatos reais para não dizer que é mentiroso, né? Porque não é baseado, é fato real, não é baseado. 95% das pessoas que levam um tiro a queima-roupa morrem. Que isso? E a gente vê isso na televisão todos os dias. Quem quer assistir esses programas doidos da televisão, assista que vai ver isso. E ele levou um monte e não morreu. Né? Eu lembro que, não sei se a mãe dele fez essa oração, eu olhei para ele, já praticamente moribundo, lá no hospital Santa Marcelina, e eu falei com Deus, Senhor, ele naquele tempo era um menino, estava meio atrapalhado na vida, eu vivia perturbando os coleguinhas da idade dele, as famílias, então ele era meio abusado naquilo que ele gostava muito de usar armas, né? Gostava de armas, não vou dizer que era um bandido, mas ele estava bem encaminhado para isso, né? Então eu falei com Deus, se for para ele ficar aqui, ficar atormentando pessoas ou tirando o sossego de alguma família, já está no meio do caminho, pode levar, Senhor. E o Senhor não quis levar. Então, por alguma razão, ele tem um plano na vida do Cristo e agora é só aguardar. Não quis levar e quis livrar também, a provisão de Deus. Né? Então, essa é uma história que eu gostaria de colocar em papel.
Porque, só que assim, eu gostaria de esperar mais um pouquinho, guardar o final, né? Porque eu creio que ele vai se converter inteiramente. Vai ter o. Ele ficou lá nos Estados Unidos, eu fiquei algum tempo lá com ele, 7 anos, frequentando uma igreja lá, muito boa, sem problema nenhum. Mas, de repente, uma reviravolta, ele voltou novamente a se esfriar, vamos dizer assim, É, se arrefecer na fé. Tá? vai chegar a hora dele, Assim, né? Ô, Vânia, você vê o seu pai. Não sei se ele fez alguma faculdade teológica, mas ele é autodidata, se eu não me engano. É isso? Muito Não? conhecimento. eu fiz o Autodidata. máximo que eu estudei foi o 4º ano primário. Meu Deus. Ele discute cada. Gente, se eu puxar aqui, por aqui qualquer assunto, por exemplo, quanto calçava o Ptolomeu? Ele vai dar o número do sapato com o Ptolomeu. Mas na Bíblia, eu tenho alguns textos na Bíblia que me chamam a atenção, né? Que eu gosto muito. Algumas partes. A Bíblia inteira em si, né? Mas eu me detenho muito, por exemplo, os Salmos de Davi, talvez porque seja músico, né? E aquele negócio do homem segundo o coração, eu não sei o quê, e o Davi. Eu tenho uma análise do Davi um pouquinho diferenciada dos outros aí. E também aprecio muito o Gênesis, ali, o começo do Gênesis, e na frente as obras de Jesus, né? Então, para mim, o Gênesis ali em si, porque se você ficar em Gênesis mesmo, ali no livro, é muita coisa. O Davi com a sua história e o próprio Jesus. O que mais se relaciona com a Bíblia em relação a esses assuntos? Bom, eu já comentei com você algumas vezes que eu sou muito ligado a contextualizar a Bíblia com o tempo que eu vivo. Né? Eu vivi os anos 80 na igreja, então eu vivi os anos 80, eu vivi a Bíblia de acordo com os anos 80. Certo. Né? Depois veio né, no ano 2000, começou a haver a tecnologia, a revolução tecnológica, começou e tal. Então a gente começou a viver a Bíblia no tempo que a gente vivia. E hoje procuro viver o tempo. Por que é isso? Então vamos alterar a Bíblia e atualizá-la para o nosso tempo? Não. Porque eu leio a Bíblia, a partir do primeiro versículo da Bíblia, eu vejo a Bíblia como uma leitura profética. Uhum. Sempre. Tudo que está escrito é o que está acontecendo, projetando o que vai acontecer. Uhum. E Deus não deixa ninguém na escuridão. Né? Então, assim, toda a Bíblia é profética. Ela profetizou até Noé, profetizou até Abraão, profetizou até Davi, profetizou até Jesus, né? E usou todos os seus profetas. Então, hoje pela manhã, eu li o Salmo 35. 35, né? Se a gente for ver uma Bíblia lá, fazer uma leitura, né? E eu meditava naquele salmo, né? Então, assim, e Davi contando a sua história, né? Dos livramentos que o Senhor fez com ele e livrando dos seus inimigos. E ali eu vi tudo que ele falava, estava exatamente anunciando que não vinha o livramento de Deus propriamente para o livrar dos problemas que ele vivia naquele momento, mas ele estava antevendo um livramento de Deus para toda a humanidade no futuro próximo ou distante. Profético, né? Profético. Então, é uma leitura profética. Então, eu não me atenho ao que ela está dizendo para os meus problemas, mas eu me atenho ao que ela está dizendo para a humanidade como um todo. Como Deus vê a humanidade e como Deus gostaria de ver a humanidade. Né? Eu não sei se você pensa como eu, se não pensar pode até falar, mas hoje em dia, com o advento da internet, com tanta gente tendo acesso à comunicação e muitas comunicações que estão corretas, eu acho que hoje é o momento que é mais propício o crente buscar a direção do Espírito Santo, porque é muito assunto, é muita coisa que se fala, é muita coisa que se diz, e se você não tiver um preparo bíblico, né, uma experiência bíblica, você acaba sendo engolfado. Eu vi muita gente que estava na fé firme e foi ouvir balela aí e a cabeça virou. Então, não sei se você pensa como eu. Não é só o conhecimento, eu acho que o Espírito Santo, ele tem que estar muito perto para ele te dizer, como diz João, ele vos guiará em toda a verdade. O que você acha disso? Na verdade, é assim, a Bíblia fala que nós vivemos uma visão, né, de manifestações de Deus através do Espírito Santo com revelações. Nós vemos uma revelação dia a dia. Né? Mas a Bíblia não descarta, não, em momento nenhum, o conhecimento, o entendimento daquilo que se
lei daquilo que se ouve e daquilo que se vive. Tem que haver discernimento, entendimento e conhecimento, para que com tudo isso vai formar no espírito do homem aquilo que Deus quer derramar sobre ele, que é a sabedoria. A sabedoria, a Bíblia diz, quem quer sabedoria, peça a Deus. Mas há toda uma cátedra para você alcançar essa sabedoria, através do quê? Do conhecimento, da instrução e do discernimento, porque Deus não vai derramar a sabedoria para um tolo, porque ele vai ser um tolo sábio. Então a gente tem que se preparar para isso. Então o que acontece? Você se prepara para isso, né? Então o que acontece? A tecnologia, ela é, como sempre a Bíblia fala, uma espada de dois gumes, né? É na espada de dois gumes. Ela tanto pode cortar o mal como o bem. Sim, sim. Ela tanto pode te ferir como te defender. E aí que entra o discernimento. Então é que entra o conhecimento e o discernimento, né? Por quê? Através desse discernimento você sabe, porque o que é que a Bíblia diz? Ouvir tudo, mas retém o que é bom. Que é bom. Nós não podemos evitar que as pessoas falem o que falam. A gente não pode evitar que as pessoas sejam como são. Mas a gente pode impedir que o mal que elas falam e o mal que elas são nos atinja. Porque nós temos a nosso favor o bem que Deus sempre quer nos fazer. Então, é isso que nós temos que reter. E as pessoas, às vezes, mesmo sendo más, elas podem ser instrumentos de Deus para nos alertar a respeito do mal. Porque, como alguns teólogos dizem, até o diabo é servo do Senhor. De verdade. Né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que a tecnologia, a internet, ela veio para acrescentar, mas é preciso que as pessoas saibam discernir aquilo que estão ouvindo, o que estão ouvindo e para que elas querem aquele conhecimento. Se para bem ou se para mal. Então, mano, eu estou falando com ele aqui a respeito de hoje a tecnologia, muita informação, muita. E já houve pessoas que eram fiéis na fé, foram ouvir balelas na internet e acabou dizendo a cabeça. Então, não sei se você concorda com. Então, discutindo isso aqui agora. Hoje, você precisa ter realmente o discernimento do Espírito Santo, porque tem coisas que você não tem conhecimento, mas ele pode ter. Você sente que não é para chegar. Como é que você vê isso? Parece que ele te evita aquele. Assim, não está bem isso aqui, não está legal isso aqui. O que você acha disso? Você fala em relação. É que eu saí um pouquinho. Não, é exatamente isso. As informações que o pessoal fala na internet, tipo, alguém fala assim, ó, 10 passos para entregar o dízimo. Não, dízimo não existe. Nessa hora, o que vai ser que vai nos ajudar? Eu estou dizendo, nós estamos falando aqui, ele falou que o conhecimento, É isso que eu falo. discernimento. É realmente hoje o nosso conhecimento. Discernimento a gente tem que ter, né? Quando a gente tem dúvida, a gente tem que buscar o conhecimento dentro da palavra. E muitas vezes a gente tem o nosso mentor ali, o nosso pastor, ou nossos pais. No caso, meu pai, ele sempre me ensinou muito, sabe? Muita coisa que eu tenho dúvida onde eu falho, ou a gente ouve tanta coisa. Nossa, pai, eu vi isso na internet. Eu falei, não, mas na Bíblia tá assim, assim, Esse assim. é o ponto. Então, às vezes, quando eu tenho uma dúvida daquilo que eu ouvi, vai na palavra e você chega naquilo que realmente. Porque é difícil. Hoje a internet realmente veio para confundir e quem não tem uma maturidade e um conhecimento realmente se confunde. E tem mais, né, bicho? Tá na Bíblia? É tão simples, o pessoal complica demais. Eles querem interpretar algo que está muito claro. Acontece o seguinte, hoje nós temos dois grupos de pessoas no mundo, no meio cristão, né? E isso está ficando forte. Tem aqueles que são usados por Deus para fazer a obra que Deus estabeleceu, mas também tem aqueles que usam Deus para fazer a obra que lhes convém. E esse é um discernimento que só vem do alto. Pelos livros nós não conseguimos esse discernimento, a não ser pela palavra. Então, o que eu respondo sempre quando tenho uma dúvida, uma questão? Eu não tenho capacidade de responder a tudo, nem tenho essa pretensão. Mas a minha resposta é, vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que Deus diz, o que a palavra diz. Quando ela se propõe a ter respostas para tudo, é porque ela tem mesmo. Exato. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, embora seja um livro pequeno para a grandeza da sua mensagem, né? Nós temos que convir que quem inspirou a Bíblia foi aquele que tudo sabe, que é aquele que em tudo está e que tudo fez, tudo criou. Então, a Bíblia tem que ter as respostas para todas as nossas questões. Podemos até não tê-las no momento, mas por isso que a Bíblia diz lá em 1 Pedro, acho que 3,15, assim,
Antes santificai a Cristo em como Senhor em vossos corações, para que estejais prontos a responder a todos quantos questionarem a vossa esperança ou a vossa fé. Então, isso é uma preparação que a gente tem que ter, né? Porque assim, qual é a minha motivação de pertencer a uma igreja? Qual é a minha motivação de fazer parte entre aspas, do mundo evangélico? De fazer parte dessa comunidade, né, que segue as Escrituras. Qual é a minha motivação? A minha motivação é uma só. É glorificar a Deus através de Jesus Cristo, para que no fim da minha vida eu tenha o meu nome escrito no livro da vida. Porque eu posso frequentar todas as igrejas do mundo. Se o meu nome não estiver escrito no livro da vida, não vale nada, não me valeu de nada. Não vale nada, é verdade. Não me valeu de nada. E isso não se alcança pelos meus méritos, pelo meu serviço, pelas minhas coisas prestadas à igreja. Porque o trabalho que a gente faz para o Senhor é resultado da fé que a gente tem de alcançar a vida eterna. Essa é a motivação. E quando, desses dias, eu ouvi assim, olha, quando nós começamos a pregar para as pessoas, no sentido de que as pessoas temam o inferno, né, nós já estamos desvalorizando o sacrifício de Cristo na cruz. Porque não é por causa de temer o inferno, mas é por causa do amor ao Senhor. Exatamente. Que ele derramou na sua cruz. Porque ele ali sofreu tanto a ira de Deus, e isso ficou bem claro, mas Deus é bom, não vai castigar. Ele revelou a sua ira no seu próprio filho, permitindo que ele sofresse e morresse debaixo dos olhos dele. Mas também, na mesma forma, ele demonstrou o seu grande amor, fazendo com que ele morresse por aqueles que não mereciam nada. Exato. Eu vi uma ilustração há pouco tempo de um governador americano. Você sabe que na América tem uma lei que o governador pode perdoar alguém que está na cadeia elétrica ou na injeção letal. Ele tem uma lei que pode perdoar e liberar da morte. Alguns estados né? Então, assim, teve um caso de um governador que se sensibilizou com um desses que estava na corredor da morte. Falou, vou liberar ele, vai. Vou liberar ele, vai. Aí mandou uma carta de tipo forria, uma carta de liberação. Perdoando ele. Ele fica livre. E disse para vou mandar uma carta com um presente, com uma Bíblia para ele. Aí mandou uma carta na Bíblia e lá chegou, sabe essa história? Chegou na cela lá, o guarda, tem para você aqui um presente, que é uma Bíblia. E não tinha nem completar a Bíblia com... Não quero Bíblia, não quero saber de Bíblia, de que Deus... Mas, rapaz, não quero saber disso daqui. Voltou com a Bíblia. No dia da execução dele, o carrasco falou, sabe que você está morrendo? Por quê? Sim, não. Por isso já foi liberado. Como assim? Aquela Bíblia que o senhor recusou, dentro havia uma carta de liberdade. Então, você não está morrendo pelo que o senhor fez. Está morrendo porque o senhor rejeitou o perdão. A verdade é que a gente não morre a gente não vai para o inferno pelos pecados que comete. Mas vai para o inferno pelo perdão que a gente deixa de receber. Rejeitou, exatamente. Essa é uma máxima que ela não vai mudar. Cada um pode crer no que quiser, cada um pode levar a vida escancalhada que quiser, mas no fim de tudo, o que vai prevalecer é aquilo em que a gente crê, ou deixou de crer. Agora, uma pergunta muito, muito enfática. Se hoje o senhor estivesse com o microfone na frente do mundo inteiro e teria 5 minutos para dar uma mensagem, o que o senhor falaria para a humanidade hoje? Como homem de Deus, como conhecedor da palavra? Qual é a capacidade da humanidade hoje? Forte essa pergunta aí. Que, olha, como diriam aí alguns, né? Se Jesus não conseguiu convencer nenhuma parte do mundo, quem sou eu para convencer o mundo inteiro? Vai deixar sua mensagem para eles. Mas eu diria a eles, Jesus te ama e ele morreu por você. Essa é a frase. No seu coração. E faça de tudo, não somente para receber Jesus do coração, mas faça o que for possível para que você seja recebido no coração dele. O senhor respondeu a mesma resposta que o Billy Graham deu, de forma diferente. O Billy Graham perguntaram ele isso no programa. Se tivesse 5 minutos para pregar, o que o senhor faria? Ele falou, eu faria o quê? Eu continuaria fazendo o que eu já estou fazendo. Exatamente. Porque o que eu tenho falado é que Jesus Cristo ama a humanidade e quer salvá-la. Eu não tenho nada diferente de falar. Então você falou realmente... Só que tem uma diferença. Você leu do Billy Graham, não? Não, tem uma diferença. Ele era Billy Graham. Somente eu. Mas deu a resposta certa, né? Deu a resposta porque essa é a resposta universal. De uma forma ou de outra. Você vê que hoje tem muito pastor, muitos, né? Que está preparando um povo para viver aqui.
Isso não pega futuro, isso não pega por vir. É o que eu acabei de falar. As pessoas usam Deus para estabelecer os seus projetos de vida. Ao invés de deixarem que Deus os use para estabelecer os projetos de Deus. De Deus. E os projetos de Deus, eles não são diferentes dos nossos. A questão é que, qual é a minha prioridade? E isso Deus quer ser o primeiro, em primeiro lugar. Porque Exato. Ele é ciumento por nós. Ele tem ciúme de nós. O grande amor sempre provoca ciúmes, não é verdade? A gente vive isso na história do dia a dia. Os grandes amores sempre são alvos de ciúmes. E Deus não é diferente. Ele tem ciúme de nós. Por isso que Ele O nosso, quer essa primazia. o nosso ponto da eternidade, Vânia, do que vai valer essa corrida de hoje para ter tantas coisas, alcançar daqui 100 anos? Daqui 100 anos. Vamos botar 50 anos. Daqui 50 anos, essa geração de hoje. Vai ficar Vai aí. ficar aqui. Seus anéis ficam aí. Como é que vão se os dedos? Ficam os anéis? Vão se os dedos, ficam os anéis. Não, se os anéis, ficam os dedos. Não. Vão se os dedos, né? Que só morre e ficam os anéis. É. A casa que você morava, alguém vai morar. A roupa que você usava, talvez alguém use também. Aí que vem aquela questão de o ponto central é a eternidade. Ok? O ponto central é a eternidade. O que faremos na eternidade? Como é que vai ser? Porque ali vai ser eterno. Aqui não. Eu me debato muito nisso, né? Não prego isso porque eu não sou pregador, nem sou tampouco mestre de coisa alguma. Mas eu procuro É gentil, né? orientar as pessoas que estão ao meu redor no sentido seguinte: a gente não pode cometer os mesmos erros que a história já cometeu. E um dos grandes erros que a história cometeu foi quando os judeus ficaram 1000 anos, ou praticamente 2000 anos, a partir de Abraão, que foi feita a promessa, eles ficaram 2000 anos pela manifestação do Messias. E quando o Messias veio, eles não perceberam, estavam distraídos. Exatamente. E nós estamos correndo o mesmo risco. Nós estamos aí às vésperas da volta de Jesus e nós vamos ser achados desapercebidos porque nós não damos a menor importância para isso. Então, assim, a segunda vinda de Jesus anula ou abole a primeira? Não, porque sem a primeira não haveria a segunda. Então, a mensagem da cruz ela vai ser sempre eterna até ao dia da manifestação do Senhor. A partir daí não jamais. Mas até lá precisa. Todavia, a gente tem que levar em consideração que quem é estudioso da Bíblia sabe, e eu não sei, ouço falar, de que a Bíblia fala infinitamente mais de uma mensagem profética para o fim dos tempos do que propriamente falou a respeito do Messias. Fala mais. Né? Você pega o livro de Isaías, é um livro que basicamente apontava para o Messias. Mas se você for olhar o livro de Isaías como um todo, você vai ver que 60% do livro apontam para o fim dos tempos. Desde o capítulo 2, ele já está apontando para as coisas que estão para acontecer em breve. Nós vemos aí, quem lê jornais e vê noticiários, vê que os magnatas, os donos desse mundo, estão construindo túneis, verdadeiras cidades subterrâneas, né? E outros já querem ir a Marte, porque em Marte seria um escape, que eles preveem o Apocalipse, nós não. Nós, os crentes, não acham que o Apocalipse né? Mas eles estão prevendo. Isaías falava, naqueles dias, no dia do Senhor, então os homens fugirão e se esconderão nas penhas das rochas, nas valas, para se esconderem da ira de Deus. O que era isso? Claro que naquele tempo não se sabia o que era bancas, não sabia o que era isso. Então, a linguagem da época era subterrâneos ou rochas, que eram onde eles se abrigavam dos perigos naturais. Então, a Bíblia já profetizava a respeito dos últimos dias. Em Isaías. O mesmo Isaías, que logo no capítulo 7 e 9 já fala explicitamente da vinda de Jesus. E eu lembro, isso mudou muito, pai, porque eu lembro perfeitamente quando eu tinha aproximadamente 11, 12 anos em Poá, a coisa que eu mais ouvia, e eu amava ouvir sobre aquele disco, que era aquele LP, A Última Trombeta. Gente, de vez em quando minha mãe punha a gente na sala para ouvir A Última Meu Deus, Trombeta. fala sério. Aquela música que eu Gente, pensei que era... que medo que eu tinha de Jesus voltar amanhã, e que medo você tinha qualquer coisa que você fazia errado, você fazia uma cola na escola, você era criança, adolescente, e se Jesus voltar? Ai, não. A gente tinha um temor tão grande na época da voz. Hoje não se fala mais disso. Hoje a gente está vendo os sinais
e as pessoas, Exato, é o que assim, eu falei, as pessoas, Jesus vai voltar. Né? A gente faz projetos aí, a gente tem que fazer mesmo, há 40, 50, 100 anos, não há problema nenhum com isso. Mas Jesus vai voltar antes de 2030, 2035 no máximo. Ó, Não tem, não estou marcando data, mas não sim, tem vai bom como. saber. Não está marcando data, pessoal. Essa é coisa que Só estou dando, conjectura. só tô dando a minha visão segundo as Escrituras, uau, ok? Segundo as Escrituras. Esse Papa que está aí no cenário muda alguma coisa, será? Porque Esse Papa que chegou agora, o Papa novo. vai mudar muita Depois do coisa. Chiquinho que passou. Na minha modesta opinião, isso aqui não é bíblico, é minha modesta opinião, ele é o último Papa. Ó, Olha a coincidência, ele é um dos papas que assumiu o papado mais novo. Ele tem 60 e poucos anos, é mesmo. Olha, é uma responsabilidade muito grande. entendeu? 2 bilhões de pessoas no mundo. Então, o que acontece? As coisas estão convergindo todas para tudo acontecer. Aí você vê, nós estamos aí às vésperas, em máximo 2, 3 anos, de acabar o dinheiro no mundo. Pois. Acabar o dinheiro em espécie que a gente Espécie, é. conhece. já tá. Então, a minha conta bancária, ela não vai estar mais sob o meu controle. O dinheiro é meu? É. Mas ele não está sob o meu controle. Tem muito lá, não. Tem bastante. Tem bastante. Eu vou saber. Então, assim, Vou saber. o dinheiro que eu tiver daqui a algum pouco tempo, não vou nem muitos anos não, eu não vou ter, quer dizer, o governo vai ter o controle dele, né? Porque vai ser digital. Pois, é. Isso. Não Tá. precisa ser inteligente. Não está nem no portão, né? Não está no né? portão. Não adianta você guardar a cédula que ninguém vai... Nem no escada daqui igual. a 10 anos, Anestejando. daqui a 10 anos, escreve o que eu estou dizendo e me cobra se eu estiver vivo. Pode me cobrar. Vai estar, vai Daqui estar. a 10 anos, tem pessoas que vão... Você vê uma moeda ou uma nota, fala, o que é isso? Eles não vão vai saber o que é isso. Ah, É sim. coisa do A passado. espécie. É Não, coisa do passado. interessante você falar, porque até então você pode pôr dinheiro no colchão se você contar seu dinheiro, né? Mas no mundo do Exatamente. governo, Não tem. sistema Então, bancário. assim, você vê, as tecnologias, elas estão... Por exemplo, quando a Bíblia fala lá em Apocalipse que veio um grande exército do leste, né? Que pareciam Na Zona Leste. gafanhotos, milhões e milhares, pareciam gafanhotos. O que João estava vendo? O que você acha? Os soldados. Aquele exército que vai vir, né, do Oriente, vai passar pelo rio Eufrates, que vai estar seco. Eles exibem, né? Esse grande exército, que pareciam gafanhotos aos olhos de João. O que você acha que são? Pega esses protótipos de robôs do futuro e você vai ver que são humanoides. É um exército de humanoides. É uma. Entendeu? Artificial. Como é que é? Inteligência A artificial. inteligência artificial, a IA. Hum. São soldados. Né? Você vê. Agora, só que Hollywood, por exemplo, já profetiza isso desde os anos 90. O Robocop, aquela coisa toda, aquilo já era um protótipo. Só que os crentes... O Jackson, o desenho do Jackson. Os crentes só conseguem ver, oh, Jesus, me dá, me dá, me dá. Mas não conseguem ver o que Jesus está mostrando. Exato. Eles não conseguem ver. Porque, na verdade, ele não nos esconde nada. E lá que em Miqueias, Oséias, vocês dizem assim, Deus não fará nada sem antes revelar sua voz aos seus profetas. Então, o que acontece? Só que os profetas não querem, não estão mais ouvindo o que Deus está dizendo. Deus deixou tudo isso aí, assim, para quê? O livro de Apocalipse, por exemplo, ele é para nos assustar? Então teria que se assustar os judeus também, porque o livro de Daniel é mais brabo ainda do que o Apocalipse. E eles têm o Daniel, eles têm. Então o que acontece? É que era para assustar alguém? Gente, que nem ela falou agora há pouco, tinha medo de morrer, porque era uma criança. Porque se fosse um adulto e tivesse o seu nome escrito no livro da vida, gente, a morte é a maior forma de nos aproximarmos daquilo que nós esperamos, que é a vida eterna ao lado do Senhor. Exatamente. Imagina viver ao lado de Deus, ao lado de Jesus ali. Exatamente. Gente, quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, como ele mesmo fala, ele não conseguiu falar uma palavra do que ele ouviu, nem explicar nada do que ele viu, de tão maravilhoso que era. É inefável, né? Inefável. Então, João, por ordem de Deus, ele falou, João, você vai ter que mostrar alguma coisa. Então, ele viu maravilhosos brilhos, ele achou que era latão reluzente, que era cobre, que era bronze, era o que ele tinha. Mas eu não consegui transmitir. Então, assim, você imagina um mundo onde o pecado não existe.
Meu Deus. O mundo onde não existe o ódio, o mundo onde não existe a traição, não existe a soberba, A não existe a política ganância, suja. não existe nada, nada, nada. Tudo cai convergir. Então, assim, às vezes as pessoas pensam assim, a gente vai para o céu e vai ficar lá feito um anjinho. Não, nós vamos ter uma vida absolutamente normal. A diferença é que o mal não existe. Por mais que eu queira fazer o mal, ele não existe porque ele ficou no lago de fogo e enxofre. Deus deu Porque ali foi lançado a serpente, Satanás, o tentador deste mundo, o falso profeta, e está tudo lá nas profundezas do inferno, que é uma, seja lá agora, seja o que for. Ele fala, Deus perguntaram, mas você acredita que realmente vai haver fogo e as pessoas vão ficar queimando o dia inteiro? Ele falou, olha, mesmo que não haja, só o fato de as pessoas ficarem eternamente sem a menor chance de conhecer a Deus, e eles vão ter consciência disso, porque eles vão lembrar de toda a palavra que eles ouviram, seja pela rádio, pela televisão, pelas redes sociais, ao vivo a voz. Eles vão lembrar de tudo. Por isso que a gente, assim... Olha, nessa questão, eu não sou fatalista. Eu entendo que o fim do mundo está chegando, que o apocalipse, o negócio todo, mas se eu pregar só isso também, eu posso atormentar. Agora, o que eu falo? Entre meu nascimento e a minha morte, ou a volta de Cristo, eu posso morrer ou ele me ressuscitar, me arrebatar. Nesse período, eu posso ver o meu melhor também. Que a gente pode também. Tem muitos púlpitos que se concentram só em autoajuda, o púlpito virou um divã, é mais psicologia. Olha, mas se eu não perder o norte, que é lá o propósito final, tudo bem. Vou ver o meu melhor. Ter uma boa esposa, né? Pagar minhas contas em dias, ter um carrinho que eu possa andar com ele. Não é pecado você ter valores, né? Mas pecado é você deixar o seu coração nisso e esquecer lá na frente. Depois, aí, quando chega na frente, isso fica, e sua morte chega aí, como é que você vai fazer? O homem que é aperfeiçoado no conhecimento do Senhor e nessa esperança bendita da vida eterna, ainda que ele saiba que Jesus vai vir amanhã, hoje ele vive o seu dia a dia como realmente ele viveria se não soubesse. Esse é o verdadeiro homem de Isso é Deus. o melhor. Então, assim, você viver o seu dia a dia, construir, planejar, sonhar, né, não tem nada de errado. Nada de errado, porque o Apocalipse não é um livro de medo, é um livro de esperança. Boa, É boa. medo, é Gostei, medo, filósofo. é medo para Como é que é? aqueles... Apocalipse não é livro de medo, é livro de esperança. Anota aí, pessoal. Apocalipse é um livro de Porque medo. quem tem que Não. ter medo são aqueles que rejeitam o chamado de Deus. Uhum. Esses têm que ter medo, só que eles não têm. Parece que quem tem medo são exatamente os cristãos, que não O deveriam pessoal ter. confunde medo com temor, né? Exatamente. Medo é uma coisa, temor é outra. É. O temor é um respeito que você. Exatamente, mas o temor, ele tem essa dupla função. Porque Deus fala assim, temei a Deus. Ou seja, o que é temer a Deus? Reverenciá-lo. É reverenciá-lo, mas também, num outro sentido, em alguma situação, ele pode dizer, tenham medo de desobedecer a Deus. Isso é temor a Deus. Tenham medo, porque o meu medo é de desobedecer a Deus. Então, e esse amor que eles falam, amor, que é a hipergraça, né? Deus ama todo, vê como tá, fica do seu jeito, não mude nada. Deus te ama do seu jeito, Deus. Então, a galera hoje está pegando isso aí. Isso aí, sim. Tá pegando isso, né? E torcer, fazendo uma distorção para poder viver da forma que quer. Porque Deus ama. Deus ama tanto, mas Deus também é justiça. Esquece o outro lado da justiça de Deus. Né? Porque a Bíblia fala que transgredindo a lei, vem a justa punição sobre isso. Que Deus é justo. Afinal de contas, ele é justo, né? Mas ele tem uma hipergraça aberta hoje aí, que fica do seu jeito, faça o que você quiser, tenha a sua vida promissa. Eu vou falar o que é. Você pode até, hoje em dia, não falar essas coisas. Porque assim, mas é a confusão. A graça é o favor de Deus que a gente não merece. Todo mundo sabe disso. Exatamente. Só que a graça, ela não é de graça. Ela custou o cara é bom, preço. Né? O cara é bom, o cara é bom. A graça não é de graça, tá certo. Tem preço. Então, quem vive dessa maneira, vive de graça. Ou seja, receber a graça é de graça. Viver a graça tem preço. O castigo que eu tinha que pagar pelos meus pecados, Jesus já pagou, ok. Mas ele pagou o preço para que eu me redimisse dos meus pecados, me arrependesse e vivesse uma vida consoante os seus mandamentos. Ele, Agora, usar isso para viver despreocupadamente, que nem muitos textos da Bíblia diz que eu vivo despreocupadamente, e a palavra despreocupadamente quer dizer assim, sem dar importância ao que realmente tem importância. O que tem importância na minha vida? O dinheiro que eu vou ganhar? A família que eu vou construir?
ou os bens que eu vou. Não, o que tem realmente a primazia da minha importância da minha vida é a minha vida eterna, minha vida com Deus. É isso aí. Né? Por aí. Porque o próprio, quer dizer, às vezes a gente interpreta muito mal as coisas. Lá em Romanos 8, 20, não sei o que lá, diz assim, porque Deus, que nos deu o seu Filho, não nos dará também juntamente com ele todas as coisas? Uhum. E aí as pessoas falam, eu recebi Jesus, já tenho tudo. Não é isso que o texto diz. Uhum. O Você texto você diz quer. que as coisas vêm com ele, não somente por ele. Vem com ele. É a mesma coisa dizer assim, porque eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então eu tenho direito a tudo que o mundo tem. Não, não está dizendo que é com abundância, é em abundância. Uhum. Abundância da graça, abundância em amor, Uhum. abundância em humildade, a abundância em desejar servir. Porque nós temos dois propósitos na vida. Quando servimos a Deus por meio da igreja, nós temos um propósito de quê? Honrar a Deus, glorificá-lo e ganhar almas para o reino. Essa é a nossa função mediante a igreja. Uhum. Muito bom ponto, hein? A nossa função diante da palavra é, como diz lá em Colossenses 1, 9 e 10. Primeira Colossenses 1, 9 e 10. Nós somos chamados para servir, Uhum. para obedecer e aguardar a vinda do Senhor. Esses são propósitos imutáveis. Uhum. Quem não seguir esses pequeninos versículos ou propósitos, ele não está vivendo nada. Ou seja, nós fomos chamados para servir, obedecer e aguardar a vinda do Senhor. Então, se eu sirvo e obedeço, mas não aguardo a vinda do Senhor, relaxo isso, acho que isso é utopia, é uma promessa que está aí só para comer, eu não estou complementando a mensagem da Bíblia. Cara, Certo? que ponto ideal. Você falou uma coisa agora interessante aí. Eu vou até encerrar com isso aqui, que nosso tempo está esgotando por causa do nosso tempo na internet, né? Mas, assim, conhecer a Deus, glorificá-lo, tornando-o conhecido. Olha, Sim. à medida que eu conheço a Deus, eu glorifico. Porque quando eu glorifico, eu torno conhecido. Exatamente. Como também, se você não conhece, você dá mau testemunho. E Jesus falou assim, ó, eu não quero defensores, eu quero testemunha só. Testemunhas é contar o que viu, o que viveu, não é isso? Olha, eu vi. Se você não vive, se você não viveu, você vai falar o quê? Hoje tem muitos paureadores, né? Palões, como é que é? Paureadores, muita falácia do evangelho. Parladores. Isso. Viver, aí que está o negócio. Viver, que é o problema. Eu tenho escrito muita coisa hoje, bicho, coisa que eu já sofri na vida, por ignorância, por não entender. Sofri na pele, aprendi, hoje eu ensino. Pena que não me ensinaram isso antes. Pena. Que não. Até tem um livro meu que saiu agora aqui, sobre pais e filhos, né? Quando você também é pai e avô, já é bisavô também? Já sei. E a gente não aprende a ser pai, ser avô, não tem um manual, né? A gente vai somando ideias. Eu como pai, sim, eu falei alguns pontos. E nesses pontos eu pude criar uma cultura e hoje eu ensino. Quando eu ensino é porque eu sou exemplo, porque eu passei pela dor, eu estou ensinando por causa da dor. Uns ensinam por causa da escola e do exemplo. Outros, no caso, foi por causa da dor, né? Então, hoje é isso aí. Se você não vive aquilo, como você vai transmitir aquilo lá também? Isso é um ponto que muito me incomoda. Então, pessoal, acho que nesse bate-papo aqui, fica no ar uma coisa muito interessante aí, ó. O ponto que ele falou aí, que eu peguei, né? O Apocalipse é um livro de esperança, não de medo. Bom, muito bom. A graça é de graça, mas ela fica É pela graça, mas não é de graça. não é de graça, porque aí eu entendo o seguinte: vamos supor que a Priscila, a Priscila e a Vânia, as duas saíram por aí fazendo um monte de negócio, compraram, aí não conseguiu pagar, deveu, vi a conta, estourou. Eu falei: espera aí, sou pai de vocês duas, eu vou pagar isso aí, mas não faço mais dívida. Vou pagar isso aí. Pode ser? Tá vendo? Estou pagando? Paguei. Agora tem um preço. Vocês vão ter que vir comigo aqui. Eu vou orientar vocês como pai. Ele deve fazer assim para não incorrer mais esse risco. Eu acho que gasta isso aí. O pessoal acha que pagou a dívida para fazer outra. Um dia me perguntaram, isso também já aconteceu aí na internet, e uma coisa semelhante, né? Perguntaram que uma pessoa, né, perdeu um filho porque ele sofreu um acidente de automóvel, alta velocidade e coisas assim, e ele, como temente a Deus, questionou: pastor, por que Deus não salvou meu filho?
que Deus não o livrou, né? Não impediu que ele cometesse aquele acidente, não impediu aquele acidente. Aí o pastor não tinha resposta, falou olha, Difícil. Deus, não, assim, na verdade, é assim, aonde estava Deus que não salvou o meu filho? Sim. Aí ele respondeu, porventura o seu filho ou o Senhor perguntou para Deus se podia andar acima da velocidade permitida? Perguntaram para Deus? Deus estava no mesmo lugar. E fugir da lei, né? Então, assim, quer dizer, Deus, onde estava Deus que não livrou meu filho? Estava no mesmo lugar onde ele estava, se o teu filho tivesse perguntado se podia andar acima de 80 por hora, por exemplo. Mas ele não perguntou. Esse é o ponto. Esse é o ponto da maioria de nós. Nós fazemos as coisas pelo nosso próprio raciocínio, pela nossa própria visão de vida, e muitas vezes esquecemos de perguntar a Deus o que é lícito e o que não é, porque todas as coisas nos convêm, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas são úteis e importam e nos convêm. Tem uma frase que eles falam assim: põe o pé que Deus põe o chão. Olha, eu acho que sim, pergunta para Deus, é melhor Deus falar assim: filho, pus o chão, pode pôr o pé. Filho, não tinha chão, eu pus o chão, pode pôr o pé. Uma pessoa fala assim: não, põe o pé que Deus põe o chão. Quer dizer, Deus fala assim: não estou nisso não. Tem coisa que esse cara fazer que Deus fala: não vou pôr nisso aí não. Aí o cara vai e quebra. Esse que é o problema. Achar que Deus hoje é um aplicativo de iFood, né? Um aplicativo de você faz o pedido. Exatamente. Só que assim, uma coisa é que a humanidade, a ciência está tão avançada, mas as coisas que são essenciais, né, eles não falam, né? Porque Deus, ele não tem, ele não é da matéria. Deus tem uma essência. Ele é a essência de tudo. Então, o que acontece? Por que, por exemplo, os nativos das nações, ou as civilizações mais antigas que não tinham conhecimento algum, eles sempre davam um jeito de ter para eles objetos de adoração? Sim. Qual é o mistério de tudo isso? O homem tem deidade, né? Então, porque Deus nunca deixou de estar presente na vida do ser humano. Porque a vida do ser humano, segundo o Levítico, é o sangue. A vida está no sangue, o sangue é a vida. Então, segundo a ciência, isso aí você pode comprovar, eu não sei, segundo a ciência, diz que nós temos milhões de combinações no nosso DNA, o que nos identifica como ser único. Entretanto, diz a ciência que há uma sequência no DNA do homem, que é 10, 5, 6, 5. Essa sequência 10, 5, 6, 5 está em todos os seres humanos. Interessante. E aí, ficou aí, papapá, ninguém sabia a razão disso aí. Aí alguém um dia foi usar a tal de gematria hebraica. Então, 10 é miúdos, 5 é Fá, 6 é Ré, 5 Vav. E Avé. O nome de Deus está no nosso sangue. Por isso que o ser humano sempre tem inclinação para a religiosidade. Isso pode ser consultado. Eu não sou cientista, eu li isso no artigo. Né? Então, assim, são coisas. Por que que o ser humano é diferente do resto de toda a criação? Por causa disso. O DNA do homem é diferente de qualquer outro. Está pelo Criador assinado, né? É isso aí. Ok, pessoal. A gente está batendo papo aqui com o presbítero Guicho, mais conhecido como Guicho, mas para os íntimos Chiquinho, né? Para os formais, Francisco Guicho Moura. Para os mais chegados como eu, o Guicho, eu sou. E é muito bom ter ele com a gente aqui. Vamos para o final agora, então. Mano, cada uma palavra final para encerrar. Você tem palavras? Está sem palavras. Então, suas considerações finais para a gente chegar até o final. Não, é uma primeira experiência que eu tenho diante de um microfone, diante de um vídeo. Não sei como é que isso vai aparecer para alguém. Vai ficar bonito. Mas uma coisa final é sempre a mesma, né? Que essa nossa conversa aqui, que é uma conversa entre parentes, entre familiares, uma conversa aparentemente íntima, né? Mas que de alguma maneira, se alguém ouvir, possa colher
aquilo que porventura ela tenha Amém. de produzir de bem na alma e na vida das pessoas, né? Amém. Que sejam abençoadas, porque o propósito é esse, é a gente Comunicar. trocar informações e, através das informações da palavra de Deus, abençoar as pessoas. É o objetivo. A UEL, que a gente dirige, né? Nós dirigimos, World Evangelism Lifeline, é uma instituição que pega ideias evangelísticas do mundo, que a gente tem agentes no mundo inteiro, eles pegam, captam aquilo, publicam, e igrejas do mundo inteiro usam em suas comunidades. A nossa ideia principal é essa mesmo. O senhor viu para isso, eu vi para isso, ela comunicar. Alguém perguntou assim: o que é pregar o evangelho? Gente, pregar o evangelho é comunicar o evangelho. Rapaz, só complica. É comunicar as boas novas. Jesus Cristo morreu pelos pecados, citou o terceiro dia, voltará a buscar o evangelho. Não complica o evangelho, Paulo. Mas, diga-se de passagem, a ordem de Jesus foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho como? Sendo minhas testemunhas. Não é a palavra do homem, mas é o testemunho da palavra, que a palavra produz no coração do homem. Isso é a pregação. É a frase, não seria assim: hoje está muito assim, hoje vem para cá, Brasil, vem para cá. Não é vir, não é vem e ver, é ir de contar. O que eu vi, o que eu vivi, eu estou contando. É isso que ele quer, né? E dá para fazer isso muitas vezes sem falar e sem abrir a boca. Às vezes tem gente que não é de falar, mas a sua vida, às vezes numa empresa, trabalha numa empresa. Eu tenho a minha filha como exemplo. Ela não é de falar, a Sandy, mas as pessoas percebem que ela é diferente, pergunta, ela fala e já alcançou vidas a partir assim, do testemunho dela, da forma que ela lida com as situações que ela... O próprio esposo, né? O Carlinhos, através dela. Ela falou: mãe, eu não vou falar de Jesus para o Carlinhos, que é hoje esposo dela. Na época eles namoravam, ele não era cristão, ele tocava em bandas, casa noturna, secular. E ela falou: eu não vou falar de Jesus porque eu não sei falar. Ele vai ver Jesus na minha vida. Eles namoraram, acho que uns 3, 4 anos, né? E ele passou a ter curiosidade: quero conhecer essa igreja. Foi em uma, aí foram na que eles estão hoje. Ele se identificou e, por causa dela, da forma que ela era no relacionamento, ele quis conhecer Jesus. E hoje tá aí. Isso me faz lembrar, claro que você já conhece, né? Uma frase de São Francisco de Assis. Ele tinha uma escola, né? Ele tinha alguns discípulos, né? E um dia ele enviou alguns dos seus discípulos para pregar o evangelho em uma cidade vizinha, para ver se eles estavam prontos. E os discípulos, meio acanhados, meio temerosos, um dia um deles chegou e falou: mas, mestre, o que é que nós vamos falar para as pessoas? Como é que a gente começa a falar com as pessoas? Aí ele chegou e falou: vocês vão lá na cidade. Se mostrem para a cidade. Se precisar, fale alguma coisa. É isso aí. Fala mais ação do que as palavras. A vida tem que falar mais do que a palavra. A palavra tem que ser somente uma corroboração do que a vida é. Aliás, hoje a gente vê muita gente falando e não tem vida nenhuma com Deus, né? Somente na internet. Você ouve muito. Todo mundo é cristão, evangélico, daqui a pouco tá lá nos palcos fazendo tudo o contrário. Não, todo mundo move pro céu, né? Todo mundo, a televisão aí, andar de cima, andar de cima. A grande mentira de Satanás é dizer para o mundo que todo mundo é filho de Deus, todo mundo vai para o céu. Como se o céu fosse um lugar. O céu é um estado de espírito, um estado espiritual, onde nós seremos o quê? Quando nós formos arrebatados, nós vamos ser o quê? Transformados. Para aquela forma. Nós vamos assumir a forma de Jesus, a mesma forma dele. Então, essa é a transformação. Agora, nós não vamos pegar um trem, um ônibus, para ir para o céu. Ele não é um lugar. Ele vai criar novos céus e nova terra, ou seja, uns céus sem as abalos que sofreu pela poluição e nova terra sem o pecado. Sem o pecado. Imagina a terra, do jeito que ela foi criada, sem pecado. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Inclusive as no leste. Pessoal, muito obrigado aí. Um abraço à Sônia, né, que não está aqui hoje com a gente. Também o Cris lá nos Estados Unidos, a Priscila e o Wagner lá em Brasília. A Vânia está aqui comigo. Aqui está o Francisco, nosso querido patriarca, né? Deus abençoe a todos. Até a próxima. Você sabe, né? O Evangelho além das 4 paredes.